Meus irmãos, o Senhor tem me despertado para intensificar a oração e o Senhor tem me dado algumas pautas e essas pautas têm se tornado uma verdadeira batalha espiritual para mim e eu quero compartilhar com os irmãos da igreja para que a igreja também possa entrar nessa guerra. Nós sabemos que os dias que já chegaram, nós vamos precisar lutar contra um plano que foi elaborado e que certamente foi apresentado ao diabo sobre o futuro do Brasil. O texto que eu quero compartilhar, o texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, tem sido o meu texto dos meus devocionais, que está em Salmos capítulo 106, versos 36 e 37. Diz: eles serviram a seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Eles até sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. A Igreja de Cristo nunca esteve tão envolvida com entretenimentos como nos dias atuais. E eu não estou aqui autorizado a falar quais, para não ser tido como um radical demais e para não ter que ficar dando resposta, respondendo perguntas veladas. A noiva sabe sobre a sua intimidade. Esse texto dos Salmos fala de uma autoridade que eles serviam, ídolos, e como oferenda a essas divindades, eles ofereciam seus próprios filhos como sacrifício. É como se durante 4 anos no Brasil, essa divindade que foi vencida, esse portal infernal que foi fechado, parece que outra vez foi aberta. E é como se essa divindade tivesse levantado os olhos e percebido isso. Aquele mesmo portal que havia sido fechado, agora ele enxerga como um portal aberto. O Senhor tem me despertado para 3 pontos específicos relacionados aos nossos jovens e às nossas crianças para esses dias. O primeiro ponto é a exploração da sexualidade nas escolas públicas. Agora eles não se sentirão, meus irmãos, mais constrangidos para tratar desse assunto. Eles se sentirão livres e eles tentarão certamente profanar a mente das nossas crianças. O ponto número 2, o aumento do tráfico de drogas pelas fronteiras que estarão abertas. O Brasil faz fronteira com Bolívia, Peru, Colômbia. Os 3 maiores produtores de cocaína são os responsáveis por abastecer o Brasil com as drogas. E o terceiro ponto é o derramamento de sangue inocente no útero de suas mães, o lugar que deveria ser mais sagrado e seguro, o útero. O número de aborto tem uma tendência de crescer terrivelmente e nós já temos visto leis que estão sendo votadas para liberar o aborto. São esses 3 pontos que o meu coração tem sido incomodado sobre o futuro do Brasil. Mas nós, irmãos, Igreja do Senhor Jesus do Brasil, nós não vamos deixar isso acontecer. A nossa igreja seguirá frustrando os planos de Satanás. A igreja de Jesus seguirá frustrando os planos de Satanás. Nós vamos nos levantar como igreja do Senhor e nós vamos entrar nessa guerra. Pois as portas que foram fechadas e que agora foram abertas, certamente não serão só fechadas, como serão derrubadas para a glória de Deus. A igreja do Brasil é uma igreja forte e nós iremos vencer como das últimas vezes. E cremos que a nossa próxima geração será guardada, protegida, diante dos 3 pontos que eu acabei de mencionar aos irmãos. Exploração da sexualidade nas escolas. Aumento do tráfico de drogas no Brasil. O assassinato em massa de crianças. O aborto. Também o Senhor tem me despertado, tem ministrado meu coração, tem feito meu coração queimar por 3 coisas que, como igreja do Senhor, nós vamos precisar fazer para que essas portas sejam destruídas, como diz em Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor tem me despertado para 3 pontos que serão os meios pelos quais nós venceremos tudo isso. Primeiro, o avivamento de uma grande comunhão. Nós precisamos da comunhão que reúne, meus irmãos. Nós reunidos iremos atrair o céu. Por isso o Salmo 133 diz: é como óleo que desce sobre a barba, é sobre o orvalho que cai, ou seja, vem do alto. O segredo da comunhão que vai nos fazer vencer todos esses problemas não está na horizontal só, mas o segredo é o que cai, é o que desce. Isso é o que fortalece a comunhão da igreja. É os céus descendo sobre a igreja do Senhor.
Segundo ponto, nos tornarmos testemunhas. Atos 1:8. Não só de falar, não de ideologias, não de teorias, mas de uma fé que corresponda ao chamado de Deus para as nossas vidas. O chamado não é para uma vida humanista, bios, onde tudo que importa, tudo que pensa é o que eu posso ter, o que eu posso sentir aqui e agora. Porém, pouco se fala sobre a vida plena. Essa vida que vai além de pensar apenas nas coisas dessa terra. O ser humano, ele não procura descobrir sobre como vou reaver a vida que perdi no jardim. Quando o próprio Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Meus irmãos, Deus não estava brincando. Deus não estava querendo despertar um senso de medo, de terror na vida de Adão. Não, Deus estava dando a Adão princípios. O homem desobedeceu, o homem pecou e certamente esse homem morreu. Porém, o que se parece é que está tudo bem. Charles Spurgeon fala sobre defuntos ambulantes. São homens que não lutam para reaver a vida. E certamente parece que essa proposta se perdeu no seio da igreja. Sabe, meus irmãos, um morto, ele não sente falta de nada. Ele não sente fome, ele não sente sede e nem tampouco ele tem vontades que o ajusta na direção da vontade de Deus. Deus tem nos chamado para uma vida, mas nós estamos presos à vida humanista, à vida bios, e seguimos como mortos. Terceiro ponto, há uma guerra acontecendo, meus irmãos, e essa guerra, ela é no reino do Espírito. Deus quer arregimentar soldados para essa guerra, mas nós precisamos ter a consciência de que quando um soldado ele vai para a guerra, ele vai para dar a sua vida. Nós precisamos de oração, de mais jejum, buscar mais a Deus para vencermos essa guerra ideológica que está acontecendo. E só por meio da preparação, usando armas espirituais, é que nós iremos vencer. Leonard Ravenhill, ele diz que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nós precisamos nos conscientizar de algo, que as batalhas espirituais, elas têm consequências muito maiores do que as guerras que são terrenas. Nós estamos vivendo dias em que cada vez mais constata que muitos dos chamados cristãos, eles vivem com uma ausência total de qualquer conflito, de qualquer luta contra a apatia em seu cristianismo. Eles comem, eles bebem, eles vestem-se, trabalham, divertem-se, ganham dinheiro, gastam dinheiro, realizam um breve tempo de serviço religiosos formais 1 ou 2 vezes por semana e acha que está tudo bem. Mas da grande guerra espiritual, as suas vigílias e lutas, suas agonias e ansiedades, as suas batalhas e disputas, de todas as coisas, eles parecem não saber absolutamente nada. Cuidemos para que este caso não seja o nosso. Nós vamos precisar estar atentos, vigilantes, preparados para esta grande batalha. A minha oração é para que nós, como igreja do Senhor, permitamos que Jesus se una à sua igreja e deixe que o seu reino venha na terra como no céu. Que o Senhor possa despertar o nosso coração e também fazer queimar para participarmos dessa grande batalha. Nós não vamos perder, meus irmãos. A igreja de Jesus no Brasil é uma igreja poderosa e ela vai se encontrar outra vez com as prioridades, com a agenda de Deus, a agenda dos céus, para que ela possa aplicar os dias do céu na terra. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e que guarde as nossas crianças e que guarde os nossos jovens e que desperte a nossa geração para entendermos que o que acontecerá com a próxima geração será a responsabilidade nossa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e traga um reavivamento para os nossos corações.
Deus abençoe a todos. Paz.